queria que você prestasse atenção aqui em mim. Eu gostaria que você parasse de fazer tudo que você está fazendo nesse momento. Eu queria que você deixasse um pouquinho a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você olhasse para mim. Eu queria que você me desse assim sua total atenção nesse momento. Amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa conferência é muito mais. Então diga comigo assim, muito mais. Diga muito mais. O versículo que nós usamos como um versículo base é o versículo de Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça. Ou seja, diga comigo assim, eu estou vivendo na nova aliança. Diga, na nova aliança. Diga assim, olha, eu estou no desfrute. Diga, no desfrute da nova aliança. Só que eu quero te dizer algo, e eu queria que você prestasse muita atenção. Amém? O que eu quero te dizer? Irmãos, desde que nós estabelecemos esse tema para a nossa conferência, as lutas começaram. E você que está aqui hoje, curtindo esse momento, ou experimentando esse momento, talvez você não tenha nem noção do tamanho da luta que nós enfrentamos para chegar nesse dia. Só para que vocês tenham uma ideia, há 25 dias atrás, quantos dias atrás? Nós trouxemos um engenheiro aqui, porque algumas paredes ali da nossa sala de das crianças apresentaram rachaduras. O engenheiro falou para a gente assim, olha, tem que quebrar tudo. E vocês têm que levantar a parede de gesso, porque é um sobrepeso sobre a laje. Então você imagina, há 25 dias desse evento, eu como pastor, eu recebo a notícia, a gente já estava começando a fazer a instalação do ar, a gente já estava começando a pintar, a gente queria se preparar com muita antecedência, para receber os irmãos com o maior conforto possível. Então a gente recebe a notícia, irmãos, que tinha que quebrar tudo. E quebrou tudo, você não tem noção. Foi tirado daqui, dessa ala das crianças aqui, quase 30 toneladas de entulho. Você tem noção do que é isso? Na semana passada, nós ainda não tínhamos paredes ali. Nós ainda não tínhamos terminado a pintura do salão. Porque tudo foi um imprevisto muito grande. Para vocês terem uma ideia, a arrumação do salão para receber cada um de vocês, com o maior carinho, terminou ontem, por volta de 1h da manhã. E eu identifico isso como uma luta, por quê? Porque hoje nós vamos tratar de um tema, que ele é chave para a tua vida cristã. É um tema, querido, que precisa ser um diferencial para a tua vida cristã. Mas as lutas não pararam por aí. Eu começo a receber telefonemas de pessoas que estavam desistindo de vir, de pessoas que simplesmente não se interessaram por vir, de pessoas que deram os seus nomes e tiveram imprevistos e não puderam vir. E eu comecei a pensar, falei, Deus, por que tanta luta? Por que tanto desafio? Nós chegamos aqui, já testamos o nosso ar-condicionado, já tem uns 3 cultos. Aqui na conferência ele desarmou tudo agora, não sei se vocês perceberam, um calorzinho que começou a bater. Então eu só posso entender que isso é uma investida de Satanás, para tentar frustrar os planos da igreja do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você que é igreja, junto comigo. Nós, na autoridade de Cristo Jesus, estamos aqui para dizer que toda a estratégia de Satanás está falida. Toda a investida do inferno está quebrada, cancelada, pelo poder do nome de Jesus. E eu hoje, como pastor dessa igreja, eu te digo, eu não estou de luto pelos que não vieram, pelos que não quiseram vir. Eu estou celebrando por vocês que estão aqui, irmãos. Eu estou celebrando por vocês que estão aqui, porque na minha opinião, vocês são mais do que vencedores.
Posso ouvir um forte aplauso ao Senhor? Tem que ser mais forte do que esse. Abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor. É isso. Se você está aqui, eu quero dizer algo para você. Não foi nem você que escolheu estar aqui. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Foi Ele que te escolheu para estar aqui, irmão. E eu quero te dizer uma coisa: Ele te escolheu para estar aqui, sabe por quê? Porque Ele quer tratar algumas coisas com você. Eu posso ouvir um amém por isso? Um amém mais forte por isso? Porque nós estamos na nova aliança, e na nova aliança fala de um ministério superior, fala de um sacerdócio superior, fala de esperança superior, fala de promessas superiores, é uma aliança superior. Então o teu amém tem que ser um amém superior também. Posso ouvir esse amém superior? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: meu irmão, diga: meu irmão, o fogo de Deus vai pegar você. Você crê nisso, querido? Aleluia. E hoje eu quero compartilhar com você. Aí detalhe também, a luta também não foi só isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas pela primeira vez na minha vida eu estou com voz de homem zarrão. É a gripe, irmãos. É uma gripe alérgica por causa de tanto pó que nós enfrentamos aqui. Foi quinta-feira, eu passei o dia de cama, não tive condições nenhuma de vir aqui. Hoje eu amanheci clamando ao Senhor misericórdia, porque aos meus olhos eu não teria a menor condições de estar aqui hoje, porque o corpo estava desgastado. Mas o Senhor nos renova todos os dias, amém? Então hoje eu quero compartilhar com você sobre a nova aliança. E aproveitando o tema de nova aliança, muito mais, eu quero dizer para você, o título dessa mensagem é A Nova Aliança, muito mais glória. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: a nova aliança, muito mais glória. Diga: muito mais glória. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 5. A partir do versículo 5 até o versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 18. Só quem achou, diga amém, por favor. Olha o que está escrito aqui. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Repita comigo, diga: a nossa suficiência vem de Deus. Pergunta para o irmão mais bonito que está do teu lado. Pergunta para ele: a tua suficiência vem de quem, querida? Vem de Deus, amém ou não? A nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então diga assim: o Senhor nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Amém? Amém? Glória a Deus. Então está escrito assim: não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece,
diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então diga comigo assim, olha, se o que desvanecia teve sua glória, diga, teve sua glória. Então diga comigo assim, olha, muito mais glória tem o que é permanente. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Então repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, nessa tarde, diga, nesse dia, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nova aliança e a velha aliança. A velha aliança é a aliança da lei. Foi a aliança que foi dada para Moisés no Monte Sinai, que o Senhor fez com o povo de Israel no Monte Sinai. A velha aliança é a aliança da lei. Então diga comigo, a velha aliança é a aliança da lei. E a nova aliança, ela foi firmada na cruz do Calvário, com o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Querido, e ali foi estabelecida a nova aliança. Que aliança é essa? A aliança da graça. Então diga comigo assim, aliança da graça. Então diga comigo assim, olha, em nome de Jesus, diga assim, velha aliança, lei. Nova aliança, graça. Diga mais uma vez, velha aliança, lei. Diga, nova aliança, graça. Agora você pode dizer como um vencedor, diga assim, velha aliança, lei, nova aliança, graça. Então, queridos, preste bem atenção. Isso pode parecer um assunto simples, pode parecer que nós estamos chovendo no molhado. Talvez você pense assim, mas pastor, há cerca de 2 anos nós estivemos aqui, nesse prédio, e fizemos uma conferência sobre a graça. Temos ensinado sobre a graça. Nós cremos que estamos vivendo na nova aliança. E o Senhor então vem com esse ensinamento, parece que não é nada de novo. Mas querido, ouça o que eu vou te dizer atentamente, por favor. Esse assunto é muito importante para nós, porque ele é fundamental para o teu avanço em Deus. Por quê? Porque, querido, é muito simples. As pessoas hoje em dia fazem uma confusão generalizada entre as alianças. As pessoas se confundem dentro das alianças. Você quer ver uma coisa? Nós pregamos a nova aliança, mas aplicamos a velha aliança. Ouça o que eu vou te dizer. Nós ensinamos a nova aliança, a aliança da graça, mas nós não deixamos de ser legalistas. Nós, queridos, falamos sobre a nova aliança, mas nós aplicamos os conceitos da velha aliança. É verdade ou não? É verdade. Você quer ver uma coisa, irmão? Todas as vezes que nós pecamos, um
pecado assim, vou dizer assim, aquele grande pecado, um pecado assim, que não é aquele de um homicídio, não é um de adultério, mas é um pecado de menor intensidade, meio termo. Aí você diga comigo assim: pastor, peraí, não existe pecadinho nem pecadão. Eu só quero te perguntar uma coisa: quem te falou essa mentira? Claro que tem. Ou você acha que não tem pecadinho e pecadão? Você acha que então é tudo a mesma coisa? Então, opa, não tem problema não, estou acostumado com o Paulinho, é assim. Ou você acha que você simplesmente tem um desentendimento com o irmão, é tão grave quanto você cometer um homicídio? Não, querido. Se a lei dos homens é capaz de diferenciar a intensidade de crimes, será que Deus ele não tem suficiência para diferenciar a gravidade de pecado? Claro que tem. Então existe pecadinho e pecadão, sim. Então, todas as vezes que nós cometemos um pecado mediano, vamos dizer, falamos algo que não deveríamos, falamos da vida de um irmão, e o irmão por acaso descobre, fala a verdade, nós amamos receber graça, é verdade ou não? Sim ou não? A gente fala assim: irmão, precisa ser perdoador, não é verdade? Ele precisa me entender, eu estava nervoso no dia, olha, eu acho que eu não estava muito dentro de mim. Mas todas as vezes que é o irmão que nos fere, nós não temos muita graça para oferecer. O que nós oferecemos é o quê? Lei, condenação. É verdade ou é mentira isso, irmãos? É assim ou não é? Então nós vivemos numa confusão de alianças. Por quê? Porque nós temos um entendimento mental da nova aliança, mas vivemos na antiga aliança, nos conceitos da antiga. Guardamos os preceitos da antiga aliança, da velha aliança. Então hoje, irmãos, eu quero falar para você um pouquinho da diferença da nova aliança para a velha aliança, que o apóstolo Paulo ele fala nesse texto. Quantos estão comigo? Digam amém. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Paulo, ele introduziu a doutrina da nova aliança e ele faz um contraste com a velha aliança. A palavra novo ou nova, existem duas palavras no grego que são traduzidas por novo ou nova. A palavra neos, qual é a palavra, irmãos? Neos, que fala de novo quanto ao tempo somente. Mas existe a palavra também kainos. Qual é a palavra? Que kainos é novo quanto à qualidade e não somente quanto ao tempo. Então deixa eu te dar um exemplo, preste bem atenção. Você vai lá, você compra um carro zero quilômetro. Aí você diz que o seu carro é novo. Que novo é esse? É o neos ou é o kainos? Hein? Não, é o neos, porque é novo, de tempo. Entendeu? Ele é novo, ele foi fabricado agora. Esse é o novo. Ele não existia, ele agora chegou para você, está novinho em folha, amém ou não? Aí você, maridão que está aí, você resolve pegar a sua esposa e dar um trato nela, amém ou não? Leva para o salão, faz aquela chapinha mágica, 12 horas de salão, Lucas. Verdade. Faz as unhas da mulher, amém ou não? Faz tudo, amém? Dá aquela turbinada, enche aqui, esvazia aqui, dá aquele requinte. Aí você chega e diz assim: olha, essa é minha nova mulher. Essa nova é a neos ou é a kainos? Hein? A kainos. Por quê? Porque é a mesma mulher, amém ou não? Ela foi o quê? Recalchutada. Ela foi o quê? Reajustada, amém ou não? Hoje eu acordei com a minha antiga mulher. Depois que ela foi para o salão, eu encontrei com a nova mulher. Eu encontrei com a antiga e hoje eu estou aqui com a kainos. Amém ou não? Então quando Paulo fala da nova aliança, ele está usando aqui o verbo kainos. Ou seja, a nova aliança, ela não é uma nova aliança no sentido de ser feito tudo novo.
Ela é uma nova, por quê? Porque ela é uma nova versão, ela é uma nova aplicação, ela é uma restauração, ela é uma versão superior da antiga aliança. Amém ou não? Amém ou não? Então é isso que é a nova aliança. Paulo, ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: olha, nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma aliança restaurada. Nós somos ministros de uma aliança transformada. Na velha aliança é a tentativa do homem de fazer o melhor para agradar a Deus. Mas na nova aliança é Deus fazendo tudo por nós. Na velha aliança tudo vem de mim, do meu esforço, daquilo que eu posso fazer. Mas na nova aliança tudo vem de Deus e nada vem de mim. Na velha aliança depende do meu esforço. Na velha aliança depende do quanto que eu faço, do quanto que eu me esforço. Mas na nova aliança é tudo na força de Cristo. Então é por isso que nós precisamos ter clareza quanto a isso. Por quê? Porque nós falamos que vivemos na nova aliança, mas muitas vezes estamos edificando uma igreja na força do braço, com esforço do homem. Muitas vezes falamos assim: ó, estamos na aliança da graça, mas você está conduzindo a tua célula debaixo da lei, na sua força, no que você acha, no que você pensa. Eu quero dizer para você, querido, que essa confusão ela é extremamente prejudicial no teu avanço. Quantos aqui já leram no livro de Apocalipse, quando o Espírito diz à igreja de Laodiceia, dizendo assim: olha, antes você fosse fria ou quente, mas porque você é morna, eu vou te vomitar. Quantos já leram esse texto, amém ou não? Já leu? Agora fala a verdade para mim. Quantas vezes nós lemos esse texto, quantas vezes nós pregamos esse texto, e quando falamos desse texto, ou pregamos desse texto, nós falamos assim: irmão, que você seja frio com Deus, ou que você seja quente, mas o morno, Deus vomita. Ou seja, a gente sempre aplica esse texto para intensidade de vida com Deus. É verdade ou não? É melhor você ser frio, ou é melhor você ser quente, porque você ser morno, ser mais ou menos, olha, Deus vai te vomitar. Querido, só que isso é uma heresia. Isso aí, querido, é uma agressão ao texto. Por quê? Porque se esse frio ou quente estivesse falando de intensidade espiritual, então morno seria muito melhor do que frio. Eu preferia ter mornos aqui na igreja do que frios. Por quê? Porque o frio não tem nada. O morno pelo menos está quentinho, está se aquecendo, ou ele tem um pouco de calor. Então, querido, qual é então a verdade nesse texto? Olha, você não é frio ou você não é morno. Eu posso fazer uma aplicação aqui para lei e graça. A lei é frieza, a graça é fogo de Deus e é calor. Então qual é o grande problema? Deus está falando assim: ou você vive dentro da lei, seguindo os padrões da lei, obedecendo a lei, ou você vive na graça. Agora, quando você mistura os dois, isso dá nojo. Isso dá nojo. Por quê? Porque não existe nada pior do que um crente, um pastor, um líder que se diz cheio da graça, mas ele é legalista nas suas atitudes. Não existe nada pior do que um crente que se diz ser cheio da graça, que é um ministro da nova aliança, mas quando ele tem, querido, que exercer o seu ministério, ele exerce dentro de leis severas, condenação e morte. Diga comigo assim: eu sou ministro de uma nova aliança. Diga: ministro de uma nova aliança. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele faz nesse texto aqui pelo menos 4 importantes contrastes entre a velha aliança e a nova aliança, entre a lei e a graça. Amém ou não? O primeiro contraste, ele diz assim: olha, a lei, ela foi escrita em tábuas de pedra. A graça, a nova aliança, em tábuas de carne. Então diga assim: o primeiro contraste. Diga: o primeiro contraste foi que a lei foi em tábuas de pedra, e a nova aliança, a graça, em tábuas de carne.
A velha aliança foi um código de leis escritos em tábuas de pedra, ou seja, fora de nós. Foi um código que Deus deu para o homem seguir, atendendo a um pedido desse homem, porque o homem chega para Deus e fala, chega para Moisés e fala: Moisés, fale com Deus tudo que Ele quer, porque tudo que Ele quiser nós faremos. Então Deus vai lá e dá a lei para o povo. Então o que acontece? Foi uma lei escrita em tábuas, diga comigo, escrita em tábuas de pedra, diga, tábuas de pedra. Amém ou não? Ou seja, fora de nós, algo totalmente externo. Mas a palavra de Deus, a nova aliança, os conceitos da nova aliança, a Bíblia fala que foram escritas em nossos corações. Você quer ver uma coisa, querido? Abra a tua Bíblia comigo em Jeremias, se você puder. Jeremias, capítulo de número 32. Perdão, capítulo 31. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto, que eles invalidaram apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz a respeito da nova aliança, preste bem atenção. Olha aqui, olha. Mas este é o pacto que farei, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então preste bem atenção. A primeira diferença das alianças é que na antiga aliança, na velha aliança, as leis foram escritas em tábuas de pedra. Ou seja, os 10 mandamentos foram escritos ali em pedras, fora de nós. Mas na nova aliança, o Senhor, Ele pega as suas leis, Ele pega a sua vontade, Ele pega o seu coração e coloca em nosso coração. É diferente. Domingo passado eu estava pregando aqui sobre isso, e eu estava falando aqui para a igreja em Barra do Piraí, na Moqueca, dizendo o seguinte: como que nós amamos lei, como que nós amamos um código de pode e não pode. Querido, volta e meia eu dizia aqui domingo, um dos pastores me ligam, ou algum líder de célula entra em contato comigo e pergunta: pastor, eu fui perguntado por um discípulo, eu fui perguntado por uma ovelha: ah, pastor, beber cerveja sem álcool pode ou não pode? Aí qual é a grande questão dessa pergunta? A grande questão, querida, que eu estava dizendo para eles aqui é o seguinte: é que nós queremos o quê? Um código de leis. Nós queremos voltar para a antiga aliança. Ou seja, é você entrar para a igreja, você fazer parte da igreja agora, e é como se você sentisse necessidade de receber uma cartilha dos que não pode fazer e do que pode ser feito. Mas Paulo está dizendo o seguinte: isso é característica da lei, porque na nova aliança, minha lei, diz o Senhor, estará no seu coração. É pelo Espírito. Então se você está perguntando se pode beber bebida sem álcool ou não pode, eu disse aqui para os irmãos, e eu dou sempre essa resposta. A grande questão é: ou você está com muita vontade de beber e está precisando de um cúmplice para dizer pode, e aí você diz assim: ah, o meu pastor falou que pode. Ou então, querido, certamente você está perguntando porque o Espírito já condenou isso no teu coração, mas você não está aceitando a lei da nova aliança, e você precisa de um estatuto, de regras escritas para você se basear. Hoje nós vivemos a nova aliança com leis escritas em nosso coração. Então eu não mato, não é porque está escrito não matarás. Eu não mato, é porque o Espírito que habita em mim não permite que eu mate. Eu não adultero, eu não me prostituo, não é porque está escrito não adulterarás, mas é porque existe uma lei
dentro do meu coração que me impede de fazer isso? E que lei é essa, pastor? É a lei que o próprio Deus escreveu dentro de mim pelo seu Espírito. Então, querido, nós precisamos entender que na nova aliança, as leis do Senhor, a vontade do Senhor, o projeto do Senhor, está escrito no nosso coração, é dentro de nós, é pelo Espírito. Sabe, querido, quantas coisas aí que aparentemente não tem nada a ver, mas que você sente dentro de você uma restrição em fazer. É verdade ou não? Você sente uma restrição em ver determinados filmes, em ir em determinados lugares. Você sente. E por que você sente essa restrição? Talvez não é nem porque está escrito não vá, mas é porque tem uma nova lei atuando dentro de você. Você quer ver uma coisa? Eu estava falando no domingo que aqui em Barra do Piraí nós estamos com uma unção diferente, amém ou não? É a unção do pagodeiro. Tudo quanto é pagodeiro está convertendo aqui, irmão. Eu falei que daqui uns dias o louvor aqui no domingo vai ser só pagode. E eu vou trazer o pastor Sebastião lá de Piraí para ele tocar aqui o pandeiro para a gente aqui, amém ou não? Ele vai tocar um pandeiro para a gente aqui. Mas, irmão, só converte pagodeiro aqui. Inclusive tem um disfarçado aqui hoje. Entendeu? Que eu ainda não posso dizer quem ele é. Amém ou não? Tem aí. E aí o que acontece, querido? Teve um pagodeiro que converteu aqui, amém ou não? Acho que ele ainda nem chegou, esse que converteu. Porque esse que está aqui, ele está convertendo. O que acontece? Esse irmão chegou para mim, ele foi fazer um gabinete comigo. Ouça isso, olha que coisa formidável, preste atenção. Ele foi fazer um gabinete comigo e ele chegou para mim, eu nem sabia que ele era pagodeiro. Eu não sabia que essa raça estava se espalhando tão rápido aqui no nosso meio. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, eu sou pagodeiro e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei: filho, que bênção tal. Eu já até gosto de um pagode por causa do Leandro também, que converteu, entendeu? Comecei a gostar daquele Ele Não Desiste de Você, Ele Se Importa com Você, do Marquinhos Gomes, em versão de pagode. Aí ele falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, isso foi semana passada, acho que foi semana passada, isso mesmo, atrasada. Ele disse assim: pastor, eu sou pagodeiro e eu me converti, eu quero caminhar sério com Deus. Eu falei: que bênção, filho. E ele disse assim: pastor, domingo agora eu saí do culto, fui lá na exposição agropecuária e eu toquei um pagode lá, pastor. Aí eu fiquei olhando assim, irmão, você tem que fazer aquela cara de paisagem nessa hora, né? Nem que sim, nem que não. Você chega e diz assim: e foi bom? O que você tocou? Você tocou aquela? Aí ele chegou: pastor, mas eu toquei o pagode lá, pastor, porque eu tenho uma banda e já estava marcada há muito tempo. Mas quando acabou o pagode, eu reuni a galera toda lá, eu fiquei em pé no meio e disse assim: a partir de hoje vocês procuram outro vocalista, porque eu voltei para Jesus, agora eu não quero mais tocar para o mundo, eu só vou tocar para Deus. Aí, irmão, quando eu ouvi aquele testemunho, minha cara de paisagem voltou a cara de pastor Fábio. E eu falei assim: olha, é isso. Por quê? Porque em momento nenhum ninguém aqui proibiu ele de tocar pagode lá fora, não. Na verdade, eu nem sabia que ele era pagodeiro. Você está entendendo? Ninguém chegou para ele e falou assim: não tocarás pagode. Ninguém chegou para ele e disse assim: olha, não irás na exposição tocar o seu cavaco ungido. Ninguém disse. Mas ele se sente tocado. E ele então, ele entende que isso não é mais para ele. Sem ninguém precisar de falar nada, sem ninguém precisar de apontar, sem ninguém precisar de acusar, sem ninguém precisar de colocar peso. Por quê? Porque hoje, querido, essa lei que nós estamos vivendo, essa aliança, ela não foi escrita em tábuas de pedra, mas ela foi escrita em nosso coração. Você está entendendo? É a lei do Espírito. Sabe, eu ainda disse aqui semana passada que as pessoas gostam tanto de conjunto de regras, que dizem assim: pastor, sai assim pode, olha, com corte assim pode, e o decote se for assado pode. Irmão, eu não sei, e eu também não vou ficar aqui com fita métrica,
Eu não vou ficar olhando para você, olha, passou 3 centímetros, vai queimar no mármore do inferno, infeliz, miserável, espírito de pombagira. Não vou fazer isso, irmão. Por quê? Porque eu creio em alguém que convence essa pessoa muito melhor do que eu. E quem é essa pessoa que tem esse poder de persuasão tão grande? É a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Deus que na antiga aliança ele se apresentava, ele falava com o povo dentro de um quadrado chamado Santo dos Santos. Mas de um Deus que hoje na nova aliança, Ele não está dentro de um espaço delimitado chamado Santo dos Santos, Ele está dentro de mim. É um Deus, querido, que Ele não está num templo feito por mãos de homens, mas é um Deus que está num templo feito por suas próprias mãos. Entenda isso. Então a primeira diferença é isso. As pessoas querem, eu me lembro que quando eu me converti, irmãos, os irmãos aqui da Muqueca, me perdoem se eu estou sendo repetitivo com vocês, mas é bom ouvir 2 vezes para aprender. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, eu era um menino muito perdido. Eu era desorientado. Para falar a verdade, eu era endemoniado mesmo. E eu me lembro, querido, que quando eu me converti, eu gostava muito de beber, eu gostava muito de farra, eu gostava muito de droga, de zoeira, eu gostava de todo tipo de bagunça. Era esse que era o meu perfil. E aí eu me converti na igreja presbiteriana independente, que veio a ser igreja presbiteriana viva depois. E aí quando eu me converti lá, eu fiquei esperando o quê? A pessoa chegar para mim e falar assim, ó, tome agora a sua cartilha do que pode e do que não pode fazer. Só que ninguém me apresentou essa cartilha. Só que ninguém me deu esse conjunto de regras. E eu comecei a pensar, nossa, esse negócio de ser crente é muito difícil. Porque eu não sei o que pode, o que não pode. Ninguém me fala, e eu ouvia dizer que crente era um conjunto de coisas que não pode. Ninguém me fala. Mas daqui a pouco eu parei de beber. E por que eu parei de beber? Por insistência de 2 pessoas. O Espírito Santo e Roberta Martins da Silva. E eu comecei a parar de beber. Comecei a me interessar pelas coisas da igreja. Até que um dia eu fui num retiro espiritual. Meu primeiro retiro espiritual. Eu estava com 30 dias de convertido aproximadamente. E lá chegou o dia, lá na hora da piscina, falaram assim, agora vai ter um batismo. Aí eu olhei e falei, eu quero batizar, o que eu preciso fazer? Aí um amigo disse, entra nessa fila aqui. Eu falei, então tá bom. Aí entrei. E eu batizei, irmão. E desde que eu me batizei, eu nunca me desviei. Irmãos, dá para contar nos dedos das mãos os domingos que eu fiquei sem cultuar a Deus. Nesses últimos quase 20 anos, 18 anos, para ser mais exatos. Dá para contar nos dedos. Aí eu digo para você, lei ou graça? Pode batizar? Sim ou não? Mas você fez toda a lição do batismo? Você já foi no encontro com Deus? Você já fez isso, 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 isso? Eu não estou aqui, querido, jogando pedra ou descartando a nossa estrutura de visão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, querido, existe uma lei que é superior à lei escrita, que é a lei do Espírito. E é essa lei que você deve seguir. É uma lei que fala mais forte dentro de você. Posso ouvir um amém? A segunda coisa, a segunda diferença que Paulo fala é que a lei é ministério da morte e a graça é o ministério do Espírito. A velha aliança gravada com letras em pedras é chamado por Paulo de ministério de morte. O ministério da morte, isso por quê? Porque a lei, ouça bem, a lei, ela revela o seu pecado, mas ela não tira o seu pecado. É verdade ou não é? A lei, ela te diz, você não pode fazer isso, e ponto, se fizer você está lascado. Mas a lei, ela não te dá suporte para você vencer isso. Então a lei,
Ela é um ministério da morte, por quê? Porque ela revela o pecado, mas ela não tira esse pecado de você. Ela não te dá suporte, ela não te dá condições de vencer esse pecado. Em Hebreus capítulo 7, versículo 18 ao 19, diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ou seja, lei não pode aperfeiçoar ninguém. A lei, ela não transforma você. A lei, ela não consegue te mudar. Porque se a lei fosse eficiente para mudar você, não precisaríamos da graça, não precisaríamos da nova aliança. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Mas qual é o problema? Quando a igreja entra em pecado, quando os irmãos começam a pecar, quais são as mensagens que começam a sair dos nossos púlpitos? Lei ou graça? Hein? Lei. Quando no discipulado os discípulos não estão correspondendo, estão aí avacalhando com o negócio. Pode falar, irmão, qual é a palavra que vem do discipulado? Lei. E eu já cansei de fazer isso. E ultimamente fiz muito. E eu estou chegando à conclusão que eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei, ela só te condena. A lei, ela só te mostra o quanto que você é errado. A lei, ela só te mostra o quanto que você é impotente, mas ela não te dá uma saída. Quantos estão comigo? Digam amém. O problema, agora entenda isso, o problema não é a lei, porque ela é santa. A Bíblia diz que a lei é santa, ela é justa e ela é boa. Contudo, o homem é rendido ao pecado, é escravo do pecado, e ele não pode satisfazer o quê? As exigências da lei. Então, qual é a grande questão? Olha para mim aqui para você entender. A lei, ela te aponta o pecado. A lei, ela revela para você o quanto que você é pecador. Por quê? Porque a lei é o padrão de Deus. A lei é o padrão moral de Deus. Então, o que Deus fez quando o homem pediu a lei? Deus diz assim: vocês querem então que eu diga o que vocês devem fazer? Então está aqui a lei. A lei é isso. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E se você não fizer isso, 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 você não vai ser abençoado. Se você fizer isso, 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 você vai ser abençoado. Então preste bem atenção. O problema é a lei? Não, o problema é o homem. Por quê? Porque a lei, ela aponta, é como uma lanterna, ela te mostra o caminho, mas ela não tira os obstáculos dele. Essa é a grande questão. A lei, ela revela a santidade de Deus. A lei, ela revela o que Deus quer. Então qual é o problema? É a lei? Não, o problema é o homem. Por quê? Porque o homem, ele é pecaminoso. O homem, ele não consegue satisfazer as demandas da lei. Romanos capítulo 7, versículo 12 diz o seguinte: acaso o homem, se me tornou em morte, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então qual é o problema? O problema é a lei no sentido propriamente dito? Não, o problema é o ministério da lei. A lei, ela aponta para a vontade de Deus. O problema é quando a gente aplica uma lei, o ministério da lei, que já é um ministério ultrapassado, que é um ministério de condenação. Então ouça bem o que eu vou te dizer. A Bíblia fala, Paulo está dizendo o seguinte, que o ministério da lei é um ministério de morte. É um ministério, querido, de peso. Você quer ver uma coisa? Imagine aqui agora, nós somos uma igreja. E aí, como nós somos de fato. Mas imagine bem algo aqui interessante. Imagine que nós aqui resolvemos fazer uma festa de aniversário da nossa igreja aqui. Amém ou não? Amém ou não? E aí fizemos a festa. E falamos assim: olha, irmão, cada célula aqui vai ser responsável por uma barraquinha. Amém? Amém? Tudo certo? Amém?
Beleza, chega no dia do aniversário. Aí eu chego lá pro Bruno e falo: e aí, Bruno, sua célula foi responsável pelo salsichão, você trouxe? Ih, pastor, trabalhei demais, esqueci. Olha, foi mal, pastor, não vai ter barraquinha do salsichão. Aí eu chego pro Giovanni e falo: Giovanni, a tua célula era responsável pelo doce, eu não estou vendo doce aqui. Aí ele chega e diz assim: pastor, você não sabe o que me aconteceu, eu fiquei doente a semana inteira. E a Giovana não me deu sossego. Então, pastor, eu não tive como correr atrás dos doces. E pior, o povo da igreja vem só a metade. Ou seja, aniversário da igreja, vem quase ninguém. Fala a verdade. Isso foi no sábado à noite. Quando chega no domingo, o pastor ele dá: a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? É assim, hein? Amém. Senta aí, não vai ter louvor hoje não. É assim ou não é? Aí o que o pastor faz normalmente? Slap. É assim ou não é? Slap. Uma vez eu fiz isso, irmão. Me lembro de uma vez que a gente estava passando por um momento financeiro muito difícil. Muitos irmãos sem dar dízimo. Aí eu vi um pastor pregando, eu achei bonito. Cheguei aqui e falei assim, acho que não foi aqui não, era no prédio antigo: eu não sou pastor de ladrão. Irmão, fala a verdade. Eu estava chamando os não dizimistas de quê? De ladrão. E eu disse: eu não sou pastor de ladrão, raça de víboras. Aí eu pergunto para você, irmão, como é que ficou o ambiente do culto? Ficou gostoso, não ficou? Cheio de vida, não foi ou não? Sim ou não? Hein? Os irmãos: ai, pastor, me dá um envelope que agora eu vou dizimar. Você acha que foi assim? Claro que não, irmão. Porque nessas horas, fez o aniversário, não vem ninguém. Você está com a igreja que não devolve dízimo. Você está com a igreja que não está acompanhando a visão. Você está vendo irmãos que estão fazendo besteira. Aí você vai no culto, você dá lei, você bate, você faz, você acontece. O que acontece? Vem um peso, vem morte sobre a igreja. Por quê? Porque o ministério da lei é ministério de morte. Então o que eu tenho que fazer nessa hora? Eu tenho que entender que eu sou ministro de uma nova aliança. Entenderam o que eu estou te dizendo? Nós somos ministros de uma nova aliança. Ah, pastor, então você vai deixar a safadeza correr solta? Não, filho, eu só estou aplicando a Bíblia. Por quê? Porque a minha Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Qual é o problema? O problema é que a gente pensa que o ambiente propício para se aplicar a graça é no ambiente de santidade. Mas aí não é graça, irmãos. O ambiente mais propício para você aplicar a graça é no ambiente pervertido, é no ambiente imundo, é no ambiente de pessoas que não merecem. Ou seja, esse é um campo fértil para a graça. Aí você diz assim: mas pastor, se você fizer isso, as pessoas vão se entregar ao pecado deliberadamente, porque não vai haver temor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia diz que a força do pecado é a lei, não é a graça. A graça, ela me livra do pecado. Pelo amor de Deus, tendo consciência desse amor, que é incondicional, que é um amor que não retrocede, que é um amor, querido, que não diminui, que é um amor que constrange. Quando eu tenho consciência desse amor, eu entro num novo nível de intimidade. Eu começo a ficar constrangido e eu começo aos poucos deixar aquela vida de pecado, de imundície. Por quê? Porque, querido, nós vivemos pela graça, e é a graça que tem poder de transformação. Fala: pastor, eu não concordo, a gente tem que meter uma rufa mesmo no povo. Filho, se isso funcionasse, a velha aliança não se chamaria velha aliança. Uma aliança que já se foi, ultrapassada. Ela estaria até hoje.
Então eu quero dizer para você que está aqui hoje, quantos líderes de célula nós temos aqui hoje? Líderes e líderes em treinamento, levante a mão. Por mais que pareça difícil, eu quero te dar um conselho. Quando você vê que o teu povo não está respondendo, não bate não. Ame eles mais ainda. Por mais que você veja que talvez a tua equipe de discipulado não está respondendo, não desce o chicote não, filho. Seja a expressão da graça, porque você é um ministro de uma nova aliança. Eu posso ouvir um amém? Em terceiro lugar, Paulo diz assim, olha, que a lei é um ministério da condenação e a graça é um ministério da justiça. A velha aliança aponta a culpa, mas lavra a condenação, ou seja, ela te diz que é culpado e lavra a tua condenação. Uma vez que o homem não consegue guardar a lei, a própria lei o condena. A lei exige perfeição absoluta. Olha só como é que são os requisitos da lei. Se você tropeçar em um único ponto da lei, você é considerado culpado de toda ela. Tiago 2,10 diz assim: pois quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Todos. Esses dias eu estava conversando com um irmão ali embaixo, graças ao Tolito. Por quê? Porque eu não gosto desse tipo de conversa. Um irmão de uma igreja que gosta de guardar, que entende que tem que guardar o sábado. Tolito entrou na discussão com o irmão lá, que não tem que guardar o sábado, e que tem. E o irmão diz que tem e que não tem. Aí, irmão, eu cheguei na hora errada. Tolito chegou para mim e falou assim: pastor, estou falando com ele aqui a respeito de guardar o sábado, que eu sou contra. Eu falei: eu sei que nós somos. Então, pastor, fala para ele. Não me mete nisso não. Vai lá instalar o ar-condicionado. Vai lá. Deixa eu quieto que eu estou cheio de coisa para eu fazer. Aí ele diz assim, preste bem atenção. Ele diz assim, ele saiu, foi instalar o ar, falou assim: aí fulano, já falei com o meu pastor, ele vai te responder. Aí o irmão: opa, quero ouvir então. Sentou do meu lado. Fala aí, pastor. Falei. Nessas horas dá vontade de se aplicar a lei com o irmão, não dá? Já falei, deixa o cara quieto. Aí o irmão começou: não, porque a palavra do Senhor diz lá que tem que guardar todos os mandamentos, que não sei o que isso é mandamento eterno, que não sei o que, e aí começou, irmão, um UFC espiritual, porque o irmão começou a me dar soco bíblico, e eu dava um jab bíblico, entendeu? Aí ele me deu uma rasteira bíblica, aí eu dei um armlock. Começou aquela coisa. Aí por fim eu já estava ficando cansado, porque eu não treinei para 5 rounds. Aí eu cheguei, irmão, falei com esse irmão: faz o seguinte, guarda o sábado, pode guardar. Você só não se sinta mais santo do que eu, porque você guarda o sábado, tá? Aí eu falei: então, pastor, é isso que eu queria ouvir de você. Eu falei: então guarda o seu sábado, irmão. Eu não acho que você vai ser salvo porque você guarda o sábado. Não, pastor, eu não acho que eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado, não. Aí eu falei: então guarda. Sabe por quê? Você está melhor do que os meus crentes, que meus crentes não guardam nem o domingo. Guarda. Falta tudo quanto é culto. Então eu confesso que eu prefiro ter um crente como você, que aí pelo menos eu passava o culto para sábado, eu tinha certeza que você ia estar lá. Meus crentes não guardam domingo, então não guardo sábado. Mas eu posso só ler um texto para você? Aí ele falou assim: ó, pode ler. Aí eu li para ele Hebreus capítulo 8 versículo 10. Tem como colocar? Hebreus 8:10.
Olha o que diz aqui. Esta é a aliança. Esse foi o texto que eu li para ele. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu. Pode passar. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Pode passar. Olha como é que está ficando bom. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essas são as bênçãos da nova aliança, amém ou não? Mas aí eu continuei. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a... Então, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada qual? E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aí o irmão começou. Conclusão: nocaute. Amém ou não? Então, o que acontece? Hoje nós somos ministros de uma nova aliança. Nós vivemos num contexto de uma nova aliança. De uma aliança, querido, escrita em tábuas de carne e não de pedra. Sabe, a lei é uma lei do Espírito. Sabe, é um ministério que não é mais ministério de morte, é um ministério do Espírito. Não é ministério de condenação, mas é o ministério da justiça. Então eu falei para ele, filho, essa aliança que você está servindo, a Bíblia chama de velha, e ela diz que está prestes a desaparecer. E isso foi escrito lá atrás, porque já desapareceu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Sabe, irmãos, a nova aliança é o ministério da justiça, porque o pecador é justificado por meio do sangue de Cristo. Cristo é o nosso único substituto. Ele paga a nossa dívida, sofre em seu corpo o castigo do nosso pecado, e Ele morre em nosso lugar. Além de nos perdoar, ou seja, além do Senhor ministrar o perdão em nós, além do Senhor nos dar o perdão, Ele põe sua infinita justiça em nós, de tal maneira que nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, a quarta diferença da antiga aliança para a nova aliança é que a antiga aliança é de uma glória desvanecente e a nova aliança é glória permanente. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: a glória da antiga aliança, a glória da velha aliança é uma glória desvanecente, mas a glória da nova aliança, diga, a glória da nova aliança é permanente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. A glória da velha aliança, ela foi desvanecedora, ela foi transitória. Paulo não afirma que a lei, preste atenção nisso, ele não está afirmando que a lei está desvanecendo, mas ele está afirmando que o ministério da lei é que está desvanecendo. É o que eu falei para vocês. A lei, ela é santa, a lei, ela é justa, a lei, ela é correta, mas é o ministério da lei que é o ministério de condenação, porque ele não tem poder de aperfeiçoar. Então Paulo está dizendo o seguinte: esse ministério está passando, esse ministério está acabando, é glória que está indo embora. A lei
como expressão da vontade de Deus para a conduta humana, ela ainda é válida. O propósito da nova aliança era que as exigências justas da lei pudessem ser cumpridas nas pessoas que andam segundo o Espírito. Então o que acontece? Deus deu a lei, mas o homem não consegue cumprir a lei. Então o que a lei faz? Ela não tem poder de aperfeiçoar, ela não tem poder de mudar o homem, ela só traz peso de condenação. A lei, ela só traz morte. A lei, ela não consegue produzir transformação. Então Deus diz assim: agora eu vou fazer uma nova aliança, não uma aliança escrita em tábuas de pedra, mas agora é uma aliança onde a minha lei vai ser escrita no coração deles, e eu serei o seu Deus, eu porei neles o meu Espírito, a minha glória estará sobre a vida deles. E aí sim, Ele nos dá condições, então, querido, de viver segundo os padrões de Deus. Ele nos dá condições, essa nova aliança nos dá condições de andar, querido, em Espírito, pelo Espírito. Querido, na presença do Senhor. A lei, ela aponta o pecado, mas ela não remove o pecado. A lei, ela é como uma lanterna, como eu disse aqui, ela clareia o caminho, mas ela não tira os obstáculos. A lei é como um prumo de uma parede, ela identifica a irregularidade da parede, mas o prumo, ele não consegue consertar a parede. A lei é como um raio-x, ela consegue detectar um tumor, ela consegue detectar um problema, mas ela não tem a cura desse problema. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, que eu acho que é a melhor agora. A lei, ela é como um telefonista. Ela é como o que, irmão? Diga, um telefonista. Por que a lei, ela é como um telefonista? Porque ela te coloca em contato com a pessoa certa e sai de cena, irmãos. Quem é a pessoa certa? É Cristo Jesus. A lei, ela te aponta para Cristo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A lei, ela não tem poder de te mudar. A lei, ela não tem poder de te transformar. A lei, ela não tem poder, querido, de gerar transformação em você. Porque eu volto a dizer, porque se assim tivesse, não seria necessária a nova aliança. A lei seria suficiente. E por último, eu quero dizer para você o seguinte: a lei é transitória. Paulo disse isso. Foi uma glória desvanecente. Foi uma glória que se foi. Paulo diz que a velha aliança, ela era como um brilho no rosto de Moisés. É uma glória desvanecedora, pois o brilho se acabou. Agora o brilho no rosto de Cristo é permanente, e esse brilho representa a nova aliança, uma aliança permanente e mais revestida de glória. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Se você tentar viver pelos seus próprios recursos, se você, querido, não tenta viver, se você não entende que você precisa viver em Cristo, é na força de Cristo, nós seremos como um homem que compra um carro novo, um homem que compra um carro zero. E aí o que ele faz? Ele chega, ele compra o carro, mas ele não sabe que o carro tem motor. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele pega o carro, ele vai empurrando o carro para casa. Comprou um carro zero, potente, maravilhoso. Está lá suando, fazendo uma força, levando aquele carro para casa. Quando ele chega em casa, ele reúne a mulher, ele reúne as crianças. E aí ele chega para a mulher e para as crianças e diz assim: mulher, agora vai dar tudo certo, porque nós compramos o nosso tão sonhado carro zero. Aí ela, que maravilha, olha, ele é da cor que a gente queria, ele tem o design que a gente queria, olha, ele tem um rádio toca-fita, ele tem toca-fita não, irmão. Puxa vida, isso aí eu fui longe agora, né? Ele tem esse negocinho aí, a nova agora é o quê? Multimídia, tem multimídia, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem todas essas coisas. Aí no dia seguinte, o que ele faz? Vamos reunir, vamos todos dar um passeio. Aí ele põe a família toda dentro do carro e ele vai aonde? Lá de fora, empurrando. Por quê? Porque ele comprou um carro novo, mas ninguém disse para ele que o carro tem um motor. Aí o que ele faz? Ele começa a frequentar reuniões que te ensinam a empurrar o carro de uma maneira melhor. E ele começa a aprender técnicas de empurrar o carro. Amém ou não? E ele começa, já estou até melhorando um pouquinho, Mas quando ele pega uma ladeira mais ou menos assim, ele começa, está muito pesado esse carro. Aí ele vai numa conferência sobre técnicas profundas de empurrar um carro.
E aí ele vai na conferência com pregadores internacionais, ensinando, olha, se você segurar o carro assim, você vai poder empurrar melhor, você vai forçar menos o teu braço, você vai fazer na força do seu corpo, e ele fica todo feliz. Por quê? Porque ele foi numa conferência que ensinou ele a empurrar um carro que já tem motor. Só que um dia alguém chega para ele e diz assim: ei filho, todo esse sofrimento acabou, não tem mais necessidade de você andar na força do seu braço. Por quê? Porque esse carro que você comprou, ele tem motor, ele te leva, ele te conduz. Aí ele fica feliz, ele pega o carro, ele liga o carro e sai andando pela cidade afora. Então, o que eu quero dizer para você? Ele foi numa conferência para aprender como empurrar melhor o carro, mas essa conferência foi feita para dizer para você que o seu carro já tem motor, irmão. Ele já tem motor, ele já tem. Sabe, o motor do teu carro é Cristo. Na nova aliança nós andamos é na força de Cristo. Na nova aliança, querido, nós andamos é pelo ministério de Cristo, é na glória do Senhor. Olha, Paulo ele diz assim: a glória da velha aliança, ela é passageira, ela é transitória. E aí ele dá o exemplo de Moisés, e é o que eu quero ler para vocês. Êxodo capítulo 34, versículo de número 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo 34, no versículo de número 29, diz assim, aleluia, diz assim, eu vou ler na minha versão aqui, irmãos. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Ele pôs o que, irmãos? Um véu. Ele pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até entrar a falar com ele. Então preste bem atenção, quando Moisés ele foi receber a lei do Senhor, querido, o que acontece? Ele passou 40 dias e 40 noites com o Senhor. Quanto tempo ele passou, queridos? 40 dias e 40 noites, num seminário intenso, ouvindo do Senhor, experimentando da presença do Senhor. E ali o Senhor dá a lei para ele, amém ou não? Dá os 10 mandamentos. Quando Moisés, ouça isso, que isso é poderoso. Quando Moisés ele está descendo do monte, o que acontece? As pessoas começam a observar que existe algo diferente de Moisés. E o que é? A face de Moisés, ela brilhava, ela estava cheia da glória. Por que ela estava cheia da glória? Porque Moisés, nesses 40 dias e 40 noites que ele ficou ali, ele foi encharcado pela presença do Senhor. Ele foi totalmente tomado como uma esponja. Ele foi totalmente cheio da presença do Senhor. Então quando ele desce para o povo, ele começa a falar para o povo tudo o que ele precisava falar da parte do Senhor. Ele começa a ministrar as palavras do Senhor para o povo. O que acontece? As pessoas começaram a perceber que o rosto dele brilhava. E aí o que ele fez? Logo depois de dar o recado, ele coloca um véu sobre o rosto. Amém ou não? E aí, querido, isso passou a ser uma rotina. Quando Moisés, então, ele andava com um véu no rosto. Quando Moisés, ele entrava na tenda para poder falar com o Senhor, consultar o Senhor no seu dia a dia de ministério, ele tirava o véu. Então ele tinha mais um momento com o Senhor. E quando ele saía, como que o seu rosto estava? Brilhando. Brilhando a glória de Deus, amém ou não? Ele dava todos os recados que ele tinha que dar, ele falava tudo que ele tinha que falar, e aí o que ele fazia de novo? Ele colocava o véu, amém ou não? Paulo, ele fala sobre isso,
ele ensina sobre isso. E essa questão, o ministério de Moisés, aponta exatamente para o ministério da lei. A Bíblia aqui em Êxodo, ela não fala, ela não deixa muito claro do porquê que Moisés ele colocava o véu novamente. Mas Paulo, ele diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim no versículo 12, o texto que nós lemos: tendo, pois, tal esperança, servirmos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, então por que Moisés ele colocava o véu? Porque quando ele estava na presença do Senhor, quando ele estava contemplando o Senhor, ele tirava o véu, então ele absorvia essa glória. E quando ele saía da presença do Senhor, como que o seu rosto saía? Brilhante, cheio da glória de Deus. Amém ou não? Amém ou não? Só que o que Paulo fala? Por que ele coloca o véu? É que depois que Moisés ele cumpriu o seu papel de falar tudo aquilo que o Senhor tinha para falar com o povo, o brilho do rosto começava o quê? A desvanecer. Era a glória que já estava indo. Então Moisés cobriu o rosto por quê? Provavelmente que ele não queria que nenhum israelita visse que a glória da lei era uma glória transitória, era uma glória passageira. Então, essa é a glória da lei, é uma glória desvanecedora. Ela fez o que tinha que fazer, teve a sua glória, mas se foi, como a glória no rosto de Moisés. Amém ou não? Mas na nova aliança é diferente. Olha o que Paulo continua falando no versículo 14 de 2 Coríntios. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Paulo já começa a dizer o seguinte: olha, em Cristo o véu é removido. Em Cristo não tem véu. Em Cristo não tem como você ficar escondendo um ministério de glória passageira. Em Cristo não há mentira. Em Cristo não tem como você esconder. Em Cristo é o que é. Em Cristo não tem véu. Amém ou não? Ele está dizendo assim: olha, em Cristo o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí Paulo termina essa sessão aqui que eu acho maravilhosa, no versículo 18, dizendo assim: e todos nós. Aí já começa diferente. Diga comigo assim: aí começa diferente. Por que aqui começa diferente? Porque na lei, quem que entrava na presença do Senhor? Moisés. Na nova aliança, já começa com quem? Todos nós. Amém ou não? Aí ele já começa dizendo assim: olha, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, a glória da antiga aliança era uma glória desvanecedora, era uma glória passageira, é uma glória que se foi. E a glória da nova aliança é uma glória, querido, permanente. E eu vou ousar dizer, é uma glória crescente. É de glória em glória, é de glória em glória, é de glória em glória. Contemplando o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. É glória e mais glória e mais glória. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Eu queria que você nesse momento entendesse: a nova aliança é muito mais glória, é muito mais glória.